negócio, enfim, lá no direito empresarial vocês trabalham o tema, bem como falam sobre recuperação e falência. Tá? Esses tópicos, pessoal, são tópicos de eu não sei quanto se lembram lá na nossa primeira aula. Lá na nossa primeira aula eu disse para vocês. E Bernacho de livro que fala sobre o que direito empresarial é uma área à parte. Né? Direito empresarial, notadamente, tem autonomia em relação ao direito civil. É óbvio que as nossas regras influenciam o direito empresarial, sem dúvida alguma, né? Mas o direito empresarial hoje é um ramo autônomo. Não à toa, veja bem, eu costumo citar bastante aqui em sala o Flávio Augusto, o Carlos Roberto Gonçalves, a Maria Helena Diniz, né? No meu material você vê menção ao Pablo Stouzo, ao Rodolfo Pamplona, ao Paulo Nader, que são doutrinadores civilistas. Nenhum deles escreve direito empresarial. Nenhum deles escreve direito empresarial. Lá no direito empresarial nós vamos encontrar nomes bem especializados, por assim dizer. No meu caso do Fábio Leo Coelho, do Rubens Requião, do Fábio Comparato, né, que escreve direito empresarial. Então, duas notas iniciais. Primeiro que nesse momento, nós só vamos trabalhar a parte geral, aquilo que está posto na parte geral, que é extremamente introdutório, né, fins de classificação, e o que o Código Civil especificamente fala sobre o direito empresarial, vocês vão trabalhar junto com uma série de outras leis especiais, vocês vão trabalhar em direito empresarial, que, se não me engano, na grade da UNIC, né, não me falha a memória, vocês vão trabalhar em 3 semestres, tá? Em 3 semestres, que é a teoria geral da empresa, aí vocês vão ter títulos de crédito, também pega direito empresarial, e recuperação e falência. São 3 semestres para vocês observarem que o tema ele é denso, é um tema realmente específico. O que nos interessa aqui são pontos introdutórios. E nesse sentido, depois de nós termos falado tanto sobre pessoa jurídica, pessoa natural, melhor dizendo, agora passamos a falar sobre pessoa jurídica. E o primeiro ponto, óbvio, por conta da expressão pessoa jurídica, é que nós estamos aqui também diante de entes que são dotados de personalidade. Da mesma forma que a pessoa natural tem personalidade, por isso a pessoa jurídica também tem personalidade. É evidente, você não precisa ser nenhum PhD, né, para chegar a essa constatação de que a pessoa natural recebe uma proteção muito maior. Porque a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Mas a pessoa jurídica também é pessoa. Então, também pode, de forma ampla, adquirir direitos, deveres, né, exercer os atos da vida civil de forma ampla. E restrita? Não, nem a pessoa natural pode. Mas de forma ampla. A pessoa jurídica também pode exercer, titularizar variados direitos, obrigações, exercer, né, de forma presentada, de um presentante, não de um representante, não, de um presentante mesmo, que é a pessoa que age como se fosse a pessoa jurídica, né, a própria pessoa jurídica. E dessa forma a gente encontra na doutrina um conceito de pessoa jurídica no seguinte sentido, de que a pessoa jurídica, conforme está aí na sua tela, é um agrupamento de pessoas naturais ou bens para uma mesma finalidade. Tá? A gente vai observar, doutrina fora, esse conceito de que a pessoa jurídica
É um agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade, econômica ou não. É o agrupamento, é a destinação especial de bens para uma mesma finalidade, não econômica, no caso da fundação. É bem verdade que hoje a gente tem uma exceçãozinha a esse conceito, que é a EIRELI, né, onde eu tenho uma pessoa jurídica de uma pessoa natural só. Eu tenho uma pessoa jurídica com uma só pessoa natural, que é uma situação excepcional, mais recente. De qualquer modo, eu não descarto, por assim dizer, o conceito tradicional, o conceito clássico. Pessoa jurídica é um agrupamento de pessoas ou bens para uma mesma finalidade lícita, específica, econômica ou não. Tá? Mas isso já é bem no nosso contexto civil. Por quê? Inicialmente, nos cabe aqui distinguir pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Apenas para fins de introdução. Apenas para fins de introdução. E vocês vão observar isso pelo próprio Código Civil. Porque o Código Civil, ele vai lá no artigo 40, dizer que as pessoas jurídicas podem ser de direito público ou direito privado. Aí no 41, ele apresenta as pessoas jurídicas de direito público, interno, direito público interno. No 42, pessoa jurídica de direito público externo, e para. E acabou. Por que acaba ali? Porque aí é direito administrativo, meu amigo. O legislador, ele apenas faz essa identificação da pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque nós vamos identificar as privadas de forma residual. Como assim residual, professor? É público? Não. Então é privado. Então é privado. O legislador, ele nos faz essa apresentação só, bem objetivamente, para que nós possamos identificar aquelas que realmente nos interessam, que são as pessoas jurídicas de direito privado. De qualquer maneira, vale a pena aqui a gente fazer esse destaque. Ok? Veja lá. O que o legislador vai nos dizer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, não. Então, vou abrir no meu celular. O que o legislador vai nos dizer lá no artigo 40? Abre aí o seu Código Civil comigo. Código Civil. Lá no artigo 40. Olha lá o que o legislador diz quando começa a falar sobre as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Esse é o conceito que nós encontramos no artigo 40, que inaugura a regulamentação da pessoa jurídica. Aí no artigo 41, ele vai nos apresentar as pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoas jurídicas de direito público interno. Dizendo que são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os estados, o Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público que são criadas por lei. Então, nós temos aqui pessoas jurídicas de direito público interno. União, estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e associações públicas. Aí lá no direito administrativo, vocês vão aprender, como professor de direito administrativo, deve ser o Tiago, enfim, imagino que será o professor Tiago Bittar que vai lecionar para vocês, e quem já fez concurso público certamente sabe disso, que essas pessoas jurídicas de direito público, elas serão divididas em entes da administração pública, direta e indireta. Vai ter lá entes da administração pública direta, União, Estado, Federal, territórios, municípios. E entes da administração pública indireta, as autarquias. E aí vai aparecer alguns ali que, apesar de serem entes da administração pública indireta, são pessoas jurídicas de direito privado, mas que estão prestando
serviço público. Isso lá no direito administrativo, vocês vão ver. O legislador aqui no Código Civil, ele se limita a elencar para nós. São pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquia, associações públicas, né, e outras entidades de caráter público criadas por lei. E as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros, primordialmente os estados estrangeiros. E toda outra pessoa jurídica de direito que seja regida pelo direito internacional público, né, onde a gente vai encontrar lá a ONU, né, a Organização Mundial do Trabalho, da Saúde, a Santa Sé, né, são pessoas jurídicas de direito público externo, né, que são pessoas jurídicas regidas pelo direito internacional público. Então, o legislador nos apresenta isso. Lá no artigo 40, diz que a pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. Primeiro ponto que ele nos fala. Aí ele me diz que as pessoas jurídicas de direito público podem ser de internas ou externas. Externas, os estados estrangeiros, as pessoas jurídicas regidas pelo direito internacional e de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e associações públicas. E aí, de forma residual, então a gente passa a identificar as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado. De forma residual. Mas o legislador me apresenta aqui um rol, né, podemos dizer exemplificativo, porque tudo aquilo que não for público será privado nesse contexto. Mas ele me apresenta, ele vai falar aqui que são pessoas jurídicas de direito privado, portanto, pessoas regidas pelo direito privado, direito civil, direito empresarial, são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Ele traz aqui um rol exemplificativo de pessoas jurídicas de direito privado. Então, o que eu peço? Cuidado de vocês, tá? Cuidado especial. Vocês sabem, eu não sou administrativista, né? Eu sou civilista, eu sou privatista, né? Minha área de atuação é direito privado, exclusivamente direito privado, há mais de 5 anos, né, que eu atuo exclusivamente em direito civil, mas tem aqui algumas situações que eu vejo em provas de concurso pessoal caindo em pegadinhas. Por exemplo, o caso da fundação. O legislador está nos dizendo que a fundação é uma pessoa jurídica de direito privado. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, elas são regidas pelo direito privado. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque lá no direito administrativo, né, como o professor Tiago Bittar, vocês vão ver que algumas fundações, elas se encontram lá no rol de entes da administração pública indireta. E aí, nesse caso, o professor Bittar vai ensinar para vocês, né, que você tem que tomar um cuidado grande ali. Por quê? Porque as fundações, chamadas fundações públicas, as fundações, chamadas fundações públicas, na verdade, elas não são fundações. Né? Tanto que o próprio pessoal lá do direito administrativo, a professora Maria Silva de Pietro, elas vão falar que essas fundações são fundações autárquicas, né, ou autarquias fundacionais. Então, por isso que são pessoas jurídicas de direito público, porque, na verdade, elas têm natureza de autarquia. E a gente acabou de ver, né, que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Fundação mesmo,
constituído como fundação, é pessoa jurídica de direito privado, previsto aqui na lei. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar em prova. Quando aparece lá só fundação, você vai presumir que é essa fundação aqui, é a fundação nossa, é direito privado. Vou nem entrar na discussão das fundações, né, lá no direito administrativo. Vou nem entrar nesse detalhe, mas você já pode guardar aí contigo que aquelas fundações lá, ditas fundações públicas, na verdade, elas têm natureza de autarquia. Fundações autárquicas, ou como alguns gostam de chamar, autarquias fundacionais. Outras que a gente tem que tomar um certo cuidado, com as organizações religiosas. As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito? Então, organizações religiosas, em geral, são pessoas jurídicas de direito privado. Antigamente, as organizações religiosas, elas eram enquadradas de forma técnica como associações. Atualmente, obviamente, o legislador enquadra aqui a organização religiosa como pessoa jurídica de direito privado. Outra também que o pessoal costuma confundir na hora da prova, partido político. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. É pessoa jurídica de direito privado. É óbvio, pessoal, que aqui a gente tem um rol. E se essas pessoas jurídicas fossem iguais, a gente não precisava dar nomes para elas, né? Isso é óbvio. Nós estamos aqui diante de pessoas de direito privado, mas elas têm um nomezinho especial ali. Por quê? Porque cada uma delas terá regras específicas. As associações não são reguladas da mesma forma que as sociedades. As fundações não são reguladas da mesma forma que as organizações religiosas. Os partidos políticos, e por aí vai. A começar pelo lugar onde se registra, né, essas pessoas jurídicas. Algumas são registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas. Outras são registradas na junta comercial. Outras ainda, apesar de registradas no cartório de pessoa jurídica, precisam, né, de um outro registro, de um registro complementar para produzir efeitos, como é o caso do partido político, que precisa, né, de confirmação do TRE, do Tribunal Eleitoral. Então, evidentemente, cada uma delas ali terá regras específicas, regras especiais. O que o legislador está fazendo agora é nos apresentando como pessoas jurídicas de direito privado, todas elas. E, na verdade, as únicas que o legislador vai trabalhar são a associação e fundação. Nós vamos falar sobre as duas. Nesse momento do Código Civil, a única coisa que o legislador vai trabalhar: a associação e fundação. Feito? Mas ele me apresenta. Então, você tem que tomar aí um certo cuidado com os artigos 40 a 44. Né? Por quê? Porque no artigo 40, o legislador ele vai me dizer que as pessoas jurídicas podem ser de direito público, interno ou externo, ou de direito privado, no artigo 40. No artigo 41, ele então vai me apresentar quais são as pessoas jurídicas de direito público interno. Ele vai me dizer, são pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os Estados, né, o Distrito Federal, os territórios, os municípios. Isso a gente vai encontrar lá no artigo 41. As autarquias, inclusive as associações públicas e as outras entidades de caráter público criadas por lei. No artigo 42, estava aqui abrindo o código. No artigo 42, o legislador, então, ele vai enunciar e identificar
para nós as pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas jurídicas reguladas pelo direito internacional público. Então, a gente tem aí essa arrumação. E no artigo 44, o legislador, então, nos apresenta o rol exemplificativo de direito privado, de pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito? Esse rol, ele, então, vai elencar. São pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e a EIRELI, que é a pessoa individual de responsabilidade limitada. Perfeito? Insisto que o legislador está apenas identificando para nós. Porque mesmo as de direito privado, que são as que nos interessam, cada uma vai receber ali uma regulamentação especial. Algumas têm por ato constitutivo estatuto, outras têm por ato constitutivo contrato social. Algumas serão registradas no cartório de pessoa jurídica, no cartório de registros de pessoas jurídicas. Outras serão registradas na junta comercial. E aí tem algumas que ainda vão precisar de registro especial, como é o caso dos partidos políticos, né, que vão ter que ser registrados juntos ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e a sociedade de advocacia. A sociedade de advogados que tem também que ser registrado junto à OAB. Então, nós temos aí regras especiais a depender da pessoa jurídica. O legislador está apenas indicando aqui para nós. E aí ele segue, então. Você se recorda que um dos temas mais controversos que nós estudamos até o momento foi o início da personalidade da pessoa natural. Um dos temas mais controversos que nós estudamos até o momento. Tem lá várias teorias, 3 teorias bastante discutidas: teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade funcional, né? Isso com relação à pessoa natural. Com relação à pessoa jurídica, não. Com relação à pessoa jurídica, o cenário é muito mais simples. Por quê? Porque o legislador ele vem e me traz aqui de forma expressa qual é o momento em que começa a personalidade da pessoa jurídica e nesse ponto ele vem discute. O que ele vai me dizer? Vai colocar aqui, olha aí o artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, quando começa a personalidade da pessoa jurídica? Quando começa? No momento em que seu ato constitutivo é registrado no registro competente. No momento em que o seu ato constitutivo é registrado no cartório, né, competente, no registro competente. E como eu disse, algumas pessoas jurídicas vão ter por ato constitutivo estatutos, outras contrato social. Algumas serão registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas, outras serão registradas nas juntas comerciais. Ora, independente disso, fato é, a personalidade da pessoa jurídica começa no momento em que ela for levada a registro do competente cartório. Algumas precisarão de autorização do Poder Executivo, está aí no texto. Como quais? Como instituição bancária, seguradoras, né, vão precisar, além do registro no respectivo cartório, vão precisar também de autorização do
Poder Executivo, como é o caso, mais uma vez, das instituições bancárias e das seguradoras. Agora, como esse ato constitutivo é um negócio, é um ato jurídico, e vocês vão ver semestre que vem que os atos jurídicos podem estar viciados, o próprio legislador me traz aqui no parágrafo único que se houver algum vício no ato constitutivo, esse vício terá que ser alegado em ação anulatória dentro do prazo de 3 anos. Olha aí o parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito no ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Perfeito? Então, note você que, quando a gente fala em pessoa jurídica, o registro tem natureza constitutiva. Inclusive, se você quiser fazer essa marcação no seu material, você pode fazer. Quando a gente trata sobre pessoa jurídica, o registro tem natureza constitutiva. Como assim, professor? Por que natureza constitutiva? Porque é o registro que cria a pessoa jurídica. A pessoa natural também tem que ser registrada, não tem? Né? Ou você não tem registro? A pessoa natural também tem que ser registrada. Só que no caso da pessoa natural, o registro tem natureza declaratória. Porque a pessoa não se torna pessoa quando é registrada. A pessoa natural, ela não se torna pessoa quando ela é registrada. De forma alguma. Se você é concepcionista, você vai dizer que a pessoa existe desde a concepção. Se você é natalista, você vai dizer que a personalidade começa no nascimento com vida. Mas não começa no registro. O registro da pessoa natural é meramente declaratório. Diferente da pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito privado, ela começa com o registro. Então, neste caso, o registro tem natureza constitutiva. É o que estabelece, efetivamente, a aquisição da personalidade. Agora, existe um limbo, existe uma zona cinzenta que a gente já falou, lá na primeira aula de personalidade, foi até o nosso primeiro encontro online, que são chamados grupos despersonalizados, ou entes despersonalizados. Ou seja, figuras que a lei não considera pessoa jurídica. Figuras que a lei nos diz que não têm personalidade, mas têm capacidade. Tem capacidade de lei. Por isso que podem ser sujeitos de direito. Por isso que podem adquirir alguns direitos e deveres inerentes à sua própria existência. Eles não têm uma aptidão genérica, têm uma aptidão limitadíssima. Mas têm. Por isso que são capazes, mas não são pessoas. Não são pessoas porque não têm personalidade. E concordem ou não, lembrando aqui das nossas interações em aula, como o caso do Flávio, o fato de não ser considerado pessoa jurídica é o que impede, por exemplo, que essas pessoas sofram dano moral, que esses entes, melhor dizendo, esses entes sofram dano moral, que esses sujeitos sofram dano moral. O caso do condomínio é bem específico, e como eu disse, repito, há doutrinadores que defendam a personalidade jurídica do condomínio. Então, tirar o condomínio edilício daqui e colocar como pessoa jurídica. Mas ainda prevalece a tese de que não por quê?
porque não há ânimos de comunhão patrimonial dentro do condomínio, como acontece entre os sócios, entre os associados, né? Então, prevalece a tese que o condomínio é ente despersonalizado, tal qual o espólio, tal qual a herança recente, a herança vacante, a massa falida, né? E aí alguns, então, perguntam, professor, mas como é que não é pessoa jurídica se tem direitos e deveres? Você me pergunta uma coisa assim, não aprendeu nada. Eles têm direitos e deveres por quê? Porque têm capacidade de direito. Não tem personalidade, mas tem capacidade de direito. Por isso que podem adquirir direitos e deveres inerentes à sua própria existência. O espólio ele será representado pelo inventariante, antes do inventariante por um administrador provisório, a herança jacente, herança vacante, por curador, a massa falida por administrador judicial, o condomínio pelo síndico, ou por administrador, dependendo da natureza. E antes de falarmos sobre as associações, que são as primeiras pessoas jurídicas que nos interessam, cumpre-nos aqui ainda falar sobre a chamada sociedade de fato. Sociedade de fato. O que é uma sociedade de fato, pessoal? É aquela que não é uma sociedade de direito. Essa que é a questão. Ela não é uma sociedade de direito. É uma sociedade de fato. Por que ela não é uma sociedade de direito? Porque ela nunca foi levada a registro. E se ela não foi levada a registro, não adquiriu personalidade. Então, para fins jurídicos, não é uma pessoa jurídica. Não é uma sociedade de direito. É só de fato. Mas como assim? Você acha que todo mundo leva a registro as suas sociedades? Você acha? O sujeito ele quer abrir um lava-jato com um amigo. Vai abrir um lava-jato com um amigo dele lá. E aí eles vão dividir os valores, os gastos, enfim, material que vai comprar. Nunca levou registro. Aquilo lá é uma pessoa jurídica? Não é. Não é uma pessoa jurídica, não foi registrada. Acabamos de ver à luz da lei que a pessoa jurídica começa no registro. Não houve registro. Mas é uma sociedade, Porque é um agrupamento de pessoas com a mesma finalidade econômica. Finalidade econômica. Então, pessoal, a gente chama de sociedade de fato. É uma sociedade irregular. É uma sociedade irregular. E por que o legislador se preocupa com ela? Veja bem, tem uma tese, essa que a gente precisaria aprofundar demais, tá? Essa é até a área minha de pesquisa, foi uma monografia na graduação, na pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil, na minha pós-graduação em Direito do Trabalho, que é a teoria da ficção da personalidade jurídica, voltada para desconsideração. A minha tese, os meus estudos acadêmicos, nesse contexto, foram sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Mas antes de falar de desconsideração, veja bem, no direito, no estudo, a gente diz o seguinte, tenta compreender que essa lógica, que no momento em que as pessoas naturais se unem para uma mesma finalidade e criam a pessoa jurídica, então levam a registro que a pessoa jurídica é criada, acontece um fenômeno como, e essa é a forma original, lá no direito inglês que a gente falava, acontece um fenômeno como se passasse um véu entre a pessoa jurídica e as pessoas que a compõem.
Então, eu me juntei aqui com 3 outros colegas para criar uma sociedade. Uma sociedade de advocacia, registrada, né, no cartório competente, registrada também na OAB. E aí nós criamos uma pessoa jurídica. No momento em que a pessoa jurídica é criada, não sou mais eu, Stanley, fulano de tal, ciclano de tal e Joãozinho. Mas é a PJ. É a PJ. Então, existe uma tese de ficção jurídica que foi o que nos levou a criar, né, essa figura, essa pessoa jurídica, que nos mostra dessa maneira. Né? No momento em que a pessoa jurídica ela é criada, passa-se um véu. Passa-se um véu, e aí não sou mais eu, Stanley, fulano, ciclano, que atuamos. Mas é a pessoa jurídica, com a autonomia. A pessoa jurídica ela passa, então, a ter autonomia, independência em relação a nós. A autonomia jurídica, sim, mas principalmente a autonomia patrimonial. E no momento em que a pessoa jurídica firma lá os seus contratos, os seus negócios jurídicos, não somos nós, os sócios, que estamos celebrando esses contratos, mas a jurídica. De modo que, se a pessoa jurídica não cumprir com as obrigações, a priori, nós, sócios, não respondemos pessoalmente, no nosso patrimônio particular. Mas é a pessoa jurídica que vai responder, porque ela tem autonomia. Na verdade, foi para isso que a pessoa jurídica foi criada. O que você acha que criaram essa figura chamada pessoa jurídica? Para dar mais segurança para as pessoas naturais em investimentos, em empreendimentos. Porque, a princípio, se eu não desvirtuo a pessoa jurídica utilizando de forma fraudulenta, enfim, o meu patrimônio particular está resguardado. Por isso que nós criamos a ideia de pessoa jurídica, né? essa ficção jurídica. Para quê? Para que ela haja, para que ela atua com autonomia. Entre a PJ e nós sócios, existe um véu. Esse véu pode ser puxado, nós vamos ver daqui a pouquinho. Pode, através de um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica, onde a gente puxa o véu para atingir os sócios. Mas a desconsideração ela é excepcional, ela é episódica. E por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte: se esse grupo de amigos ali se juntou para criar um mercadinho, né, se juntou para criar um lava-jato, ou seja, se juntaram para uma finalidade econômica, e isso não foi levado a registro, a pessoa jurídica não foi criada. E se a pessoa jurídica não foi criada, o véu não foi passado. O que significa que esse grupo de pessoas ali vai responder pessoalmente e como patrimônio particular por eventuais inadimplências, por eventuais danos que causarem. Porque não se passou o véu. A sociedade não está atuando de forma autônoma com o próprio patrimônio e respondendo com o próprio patrimônio. Não está. A pessoa jurídica não foi criada. Mas a sociedade existe. De fato. Irregular. Existe. E por causa disso, os sócios ali vão responder pessoalmente, com o patrimônio particular, por eventuais danos e eventuais inadimplências. Ah, professor, então, graças a Deus que eu resolvi não registrar. Mas por quê? Porque está tudo no nome do Flávio. Botei tudo no nome do Flávio. Eu montei um negócio, né, com ele, né, e tudo foi comprado no nome dele, os contratos, né, foram assinados por ele, está tudo no nome dele. Então, graças a Deus que eu não criei pessoa jurídica, porque agora eu não vou responder por nada. Está tudo no nome dele, ele é que vai responder. Não.
mesmo que esteja em nome de um só dos sócios. Se a sociedade, de fato, existe, o legislador no artigo 990 me diz que todos os sócios respondem solidariamente pelo inadimplemento. A situação da sociedade, de fato, não é boa, não. Não é boa, não. Porque além das repercussões que isso pode me gerar, né, junto à administração pública, junto à fisco, enfim, né, Receita Federal, além dessas consequências, dessas implicações que podem ser geradas, ainda tem o fato de que, com o patrimônio particular, eu respondo solidariamente por todo o inadimplemento, por todos os débitos, por todos os danos que causamos. E o que significa responder solidariamente? Significa que, se sou eu, né, os sócios, eu, o Flávio e o Carlos, nós somos os sócios de fato, vai ficar 33,3% para mim, no prejuízo, 33,3% para o Flávio, 33,3% para o Carlos. É isso que significa ser devedor solidário? Significa que, mesmo que tudo esteja no nome do Flávio, se eu, Stanley, tenho como pagar, eu posso ser responsabilizado sozinho. Dentro da responsabilidade solidária, um só devedor pode ser sozinho responsabilizado pelo débito. E aí depois ele vai regredir contra os demais, óbvio. Mas ele pode ser responsabilizado sozinho. Olha o artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem. Não tem ordem entre nós, não. Pode ir em um só. Excluído o benefício de ordem. Ah, porque foi o Flávio que contratou, então tem que ir nele primeiro. Se eu não tiver, vem no Stanley e no Carlos. Não. Não tem benefício de ordem. Nós somos solidários. Aquele que tiver como pagar, vai pagar sozinho. Se o credor assim quiser. Tudo por quê? Porque nós não levamos a registro. Se nós tivéssemos levado ao registro, a pessoa jurídica seria criada e, num primeiro momento, se nós cometêssemos nenhuma fraude, nenhuma confusão patrimonial, nenhum desvirtuamento da PJ, só a pessoa jurídica que responderia. E nós estaríamos salvos. No patrimônio particular, a princípio, sim. Pelas dívidas cíveis, sim. Perfeito? Então, a sociedade, de fato, tá, também é um grupo despersonalizado. Né? Também é um grupo despersonalizado, mas o legislador cria aqui, né, uma regra específica para desestimular a existência de sociedades de fato. Perfeito? Eu vou abrir aqui para a pergunta, né? Como agora já entrou mais gente, então eu vou aqui reforçar o pedido lá do início da aula, tá? Vocês podem perguntar, não tem problema, mas nessas duas últimas aulas nossas, tentem, na medida do possível, filtrar um pouquinho mais a pergunta, né? Se realmente tem relação com a matéria, para a gente não sair do conteúdo e dessa forma, na aula de hoje e semana que vem, a gente conseguir concluir o conteúdo programático. A gente tem 3 temas ainda, que é esse da pessoa jurídica, domicílio e bens. Diga, Flávio. Professor, você falou aí que o espólio ele não pode sofrer dano moral, certo? O espólio não. O que acontece quando a pessoa em vida está com um processo de dano moral, aí ela morre e vai para o espólio dela? O espólio vai cobrar, mas não foi ele que sofreu, foi a pessoa em vida que sofreu. A indenização pelo dano moral, pelo dano material também, é transmissível por herança. E até a partilha, ele responde pela herança ao espólio. E quando a gente fala em transmissão hereditária, não é só bens. Também crédito, também débito, dentro do limite da herança.
Então, quem sofreu fui eu. Tá? E aí, como antes de eu morrer, o processo não tinha acabado ainda, então eu vou ser sucedido no processo pelo espólio, né, que vai fazer a cobrança, vai seguir no processo, e o valor eventualmente obtido será partilhado dentro do acervo hereditário. Agora, se eu já tivesse morrido, né, esse é o parâmetro, claro. Se eu já estivesse morto e alguém praticasse alguma ofensa contra a minha honra, contra a minha intimidade, contra a minha imagem, o espólio não sofreu dano nenhum. Ele não pode cobrar. Nós vimos no parágrafo do artigo 12 e do artigo 20, se não me engano, 11 ou 12 e artigo 20, que quando uma ofensa é praticada contra alguém morto, as pessoas naturais que lhe eram próximas é que podem alegar que reflexamente foram atingidas. Elas foram atingidas. Tanto que elas vão pedir em nome próprio. O espólio nem entra na jogada. Elas vão pedir em processo próprio, em nome próprio, a indenização por dano em ricochete. Agora, se em vida eu sofri, fui eu que sofri. O espólio é que está cobrando. E se o inventário acabar, os herdeiros é que vão suceder o espólio e vão continuar o processo. Para prosseguir lá com a cobrança. Ok? Mais alguém? Claro? Não. Beleza. Bom. Então vamos lá adiante. Feita aqui toda essa parte introdutória, de quais são as pessoas jurídicas do direito público, interno, externo, pessoas jurídicas do direito privado, quando que começa a pessoa jurídica, grupo despersonalizado, sociedade de fato, o legislador ele cuida de duas pessoas jurídicas de forma específica aqui. As pessoas jurídicas ele trata de forma específica nesse momento. Quais são elas? A associação e a fundação. São as duas pessoas jurídicas de direito privado que o Código Civil regula de forma específica aqui na parte geral. A associação e fundação. O que a gente precisa anotar desde já? É que as associações e as fundações têm um ponto em comum. Talvez por isso que elas são tratadas agora. Porque elas têm ali um ponto em comum. Qual? Elas não têm finalidade lucrativa. As associações não são criadas para fins econômicos, para fins lucrativos. Da mesma forma, as fundações. O objetivo da fundação não é que os associados lucrem, que os associados enriqueçam, tirando ali prolabores, de acordo com a cota que tem, enfim, não é essa a finalidade de uma associação. Da mesma forma, não é essa a finalidade de uma fundação, que o instituidor enriqueça através da fundação. Não. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. E é isso que distingue as associações e fundações das sociedades. A expressão sociedade no gênero, a sociedade no gênero, é uma pessoa jurídica de direito privado com fim lucrativo. Aí nós vamos ter várias espécies de sociedades, Vai ter sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade com dita simples, sociedade de economia mista, enfim, vai ter várias espécies de sociedade. Mas a finalidade de uma sociedade é lucro. Nós somos sócios porque nós almejamos lucro. Na associação, não.
Na associação, a gente não quer lucro. Na fundação, o instituidor não espera retorno financeiro. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Né? Sem fim lucrativo. E talvez por isso o legislador cuide dessas figuras desde já. Agora, tem esse ponto comum, mas elas não se confundem. Por isso o legislador fala primeiro das associações e depois ele trata das fundações. O que o legislador vai falar aqui sobre as associações? De imediato ele me diz aqui, ó, artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Eu sou se é para fim não econômico, então para que a gente está se reunindo? Não sei. Não sei. É uma associação de moradores? Então é para zelar ali pelo bem-estar dos moradores, né? Zelar ali pela segurança, né, da região, eventos que serão desenvolvidos, né, atuar ali junto à prefeitura, o pessoal recapear logo aquela rua, questão do saneamento básico, né, brigar, né, ir ali no NTTV, né, primeira edição, na segunda edição, para brigar ali pelos benefícios do bairro. Não é fim lucrativo. Não é fim lucrativo. É bem-estar social. É uma associação esportiva. Então não sugere. O objetivo dessa associação ali é o que? É o desenvolvimento de atividades esportivas, atividades de lazer. Eu não sei se aqui em Cuiabá tem, porque apesar de já ter 5 anos, eu conheço pouco em Cuiabá e no Mato Grosso em geral. Mas em todas as cidades que eu morei, e eu morei em algumas cidades aqui no Brasil, tinha lá a ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil. E aí na ABB, pelas quais eu passei, que tinha quadra de futebol, tinha campo, tinha lugar para churrasqueira, né, tinha piscina. Ou seja, uma associação para lazer, para bem-estar, para prática de atividade esportiva. A Associação dos Advogados. Não confunda com a OAB. A OAB é outra história. Inclusive, tem uma discussão terrível sobre qual seria a natureza jurídica da OAB. E o pessoal disse que é pessoa jurídica sui generis. Né? Aí depois vocês vão ver o que é isso. Mas, enfim, a Associação de Advogados, que é um grupo de advogados, né, que visa ampliar os seus conhecimentos, né, o desenvolvimento ali de atividades de estudo, de grupos de pesquisa, né, palestras, congressos, e, obviamente, tem ali um lazer também. Magistrados. Da mesma forma, tem a Associação de Magistrados, onde, né, também fica a escola dos magistrados, onde eu tenho ali o prazer de lecionar periodicamente em cursos. Né? Mas ali eles se reúnem para quê? Para lazer. Né? Tem um campo de futebol legal ali, tem uma área de churrasco legal, para estudo, né, na escola, na magistratura. A associação nos moldes de atlética, pessoal da faculdade que tem atlética Husky, né, a nossa, juridicamente é constituída na forma de associação. Centros acadêmicos, juridicamente, são constituídos na forma de associação. Pessoas que querem ali, né, zelar pelos estudantes de direito da Universidade de Cuiabá. Né? Vocês talvez não saibam, mas tem um centro acadêmico, né, na UNIC, só que a sede fica na Beira-Rio. Escola de samba normalmente também se forma juridicamente como associação,
né? Algumas torcidas organizadas se formam como organização ou como associação. Enfim, a associação é o grupo de pessoas, é a união de pessoas para um fim não lucrativo, para um fim não econômico. Fim filantrópico, lazer, esportivo, acadêmico, outra finalidade que não econômica. Agora, isso não significa de forma alguma que a associação não possa desenvolver atividade econômica. Aí aqui está o pulo do gato. Fato de dizer que a associação não tem fins lucrativos, que não tem fins econômicos, não significa que ela não possa exercer uma atividade econômica. Ou vai me dizer que quando você vai lá na ABB, né, e tem lá a lanchonetezinha lá, eles te dão um lanche de graça. Eles te dão um restaurante, te dão refrigerante de graça, né, te dão lá os salgadinhos de graça, né, que os filhos, as crianças vão lá e ficam comprando. Né, quando uma escola de samba faz uma feijoada, né, você entra lá e come de graça. De graça. Não, estou pagando. Estou pagando. Então não está exercendo atividade econômica? Está, evidente que sim. Só que o proveito dessa atividade econômica não pode ser dividido entre os associados. Porque os associados não estão ali para lucrar. O proveito dessas atividades econômicas deve ser revertido para a própria associação, para a manutenção da associação, né, para o melhoramento da associação, para uma atividade específica que a associação quer fazer. Então, cuidado, quando o legislador me diz que a associação é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, isso não significa que ela não possa exercer atividade econômica. Poder pode, desde que não tenha finalidade lucrativa. E aí o legislador, então, ele vai me passar uma série de outras características da associação. Diga, Bruno. Isso. A minha dúvida é a seguinte. Vamos supor que tem uma associação que ela exerce atividade econômica sem fins lucrativos, que ela não distribui lucros para os sócios e fica tudo na PJ. No entanto, alguns sócios adquirem bens em nome da PJ, carros de luxo, casas de luxo e coisas do tipo. Como faz para apurar esse desvio de finalidade da associação e se é possível desconstituir a associação nesses casos? Ou se existe uma responsabilização dos sócios, alguma coisa do tipo? Uhum. E eu só vou fazer uma correção, tá? Só uma correçãozinha técnica. Nas associações não fala sócio. Ah, tudo bem. Associado. Associado. Porque sócio é de sociedade. Certo. Tá? Só observaçãozinha técnica. E outra, eu até imagino, Bruno, que você já tem aí talvez essa resposta, ou tem aí esse conhecimento, ou tenha lido algo a respeito, porque você usou uma expressão que é técnica, né, que foi o desvio de finalidade. E o desvio de finalidade é um dos fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica, né, que daqui a pouquinho vai aparecer, né, mas um dos fundamentos da desconsideração da personalidade jurídica é exatamente o desvio de finalidade. E aí sim, eu posso afastar a personalidade para responsabilizar os associados ali envolvidos, os associados da administração, né, os administradores, porque geralmente tem uma diretoria, né, responsabilizá-los no patrimônio particular, a reparar os danos à associação. Porque se esses bens estão sendo desviados, enfim, né, nós estamos causando dano à associação. Então, à coletividade. Qualquer associado vai poder suscitar isso em assembleia, né, para uma possível exclusão do associado, com ampla defesa, contraditório e direito de recurso, e se não em assembleia, em juízo.
em juízo, para responsabilizar a pessoa do associado, né, que desvirtuou a finalidade que desviou a finalidade da pessoa jurídica, gerando ali confusão patrimonial. Né? E, infelizmente, essa é a realidade. Isso aí não é novidade, né? Apesar do legislador falar aqui para nós sobre fim não lucrativo, o que a gente mais vê no contexto de associação, infelizmente, é essa atuação desvirtuada de alguns associados que estão na administração, que serão responsabilizados na pessoa. Perfeito, entendido. Beleza? Beleza. Aí veja bem, esse é um cenário prático que a gente tem, né? Esse é um cenário fático que a gente tem. Só que é curioso, a gente vai ver daqui a pouquinho em relação até às fundações, e o legislador não se preocupou tanto assim com as associações, como ele se preocupou com a fundação. Ele já vê que quem fiscaliza a fundação é o Ministério Público do Estado. As fundações, né, exatamente para evitar ali desvio de finalidade, enfim, é encargo do Ministério Público do Estado fazer essa fiscalização. Nas associações, o legislador não se preocupou tanto assim. Por quê? Porque as associações são formadas por pessoas. Então, a ideia é de que os próprios associados exerçam essa fiscalização. Os próprios associados exerçam a fiscalização daqueles que têm cargo de administração. Né? Porque quem está gerenciando o patrimônio da associação, para fim de destituir, de excluir em assembleia, e na maioria das vezes essa assembleia vai parar em juízo. Né? Então a gente suscita aí a atividade jurisdicional. Né? Você quer complementar, Bruno? Você está com a mão levantada aqui ainda? Não sei se pois é, que eu cliquei na mãozinha aí, só que eu estou clicando aqui para tirar a mãozinha e ela não sai, então desconsidere. Beleza, sem problema. Aí veja bem, o parágrafo único, ele vai dizer que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. O que o legislador está querendo dizer? Em razão da associação, eu não te devo nada, outra sociedade, e nem você me deve nada. Nós não somos devedores uns dos outros, nós não somos credores uns dos outros. Em razão da associação, não. É óbvio que, enquanto pessoa natural, eu posso comprar alguma coisa de você, pegar um valor emprestado, e aí você ser devedor. Mas em razão da associação, não. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas. Eu posso ter em relação à associação. Por exemplo, se eu não pago a minha cota associativa de acordo com o estatuto. O estatuto previu. E aí eu vou dever para a associação. Entre os associados, não. E aí o artigo 55 me traz aqui uma regra que é curiosa, talvez pela forma excepcional que ela se dê na prática. O legislador me diz aqui, no 55, os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. O que o legislador está dizendo aqui? A priori, associado tem direito igual. O mesmo direito que eu tenho é o que você tem, é o que o outro fulano tem, é o que o associado tem. Nós temos iguais direitos, né? Por exemplo, no uso, fruto dos bens da associação, dentro do que dispõe o estatuto. Dentro do que dispõe o estatuto. Nós teremos iguais direitos. Só que o próprio legislador fala que o estatuto da associação pode instituir categorias especiais. Né? E aí eu, assim, já fui sócio de uma associação atlética, né, numa cidade do Espírito Santo que eu morei, e nessa associação atlética nós tínhamos ali diferentes categorias de associados. Nós tínhamos o associado prata, né, nós tínhamos o associado ouro, o associado platinum, obviamente que vai ali cada um pagando um pouquinho mais, né? Cota associativa um pouco maior, só que por categoria acabava tendo ali direitos especiais. O Platinum poderia usar a associação atlética qualquer dia da semana,
né, tinha prerrogativas especiais com relação à reserva, né, de locais para fazer festa, para fazer atividades específicas, churrasco, né, o associado ouro tinha um pouquinho menos de direito, o prata um pouquinho menos de direito. Então, o próprio legislador me disse que, a priori, os associados têm iguais direitos. A priori, eles têm iguais direitos. Mas é possível estabelecer categorias de associados, com o próprio estatuto, né? O estatuto fazer essa previsão. E aí o legislador segue no artigo 56, com uma regra, essa aqui, na maioria das vezes, ela é excepcionada. Na maioria das vezes que eu conheço, né, as principais situações que eu conheço, ela é excepcionada. O legislador diz aqui que a qualidade de associado é intransmissível. Se o estatuto não dispuser ao contrário. Ele está falando que, em regra, eu não posso vender, eu não posso ceder a minha cota associativa, a minha qualidade de associado, não posso. E se eu morrer, não transmite por herança. Meus herdeiros não vão se tornar associados. Eles não vão receber essa cota. Essa é a regra geral. Só que na maioria das vezes, na maioria dos casos que eu conheço, ou esse estatuto prevê, e a lei deixa isso, a disponibilidade da qualidade de associado, a cessão da qualidade de associado. Por exemplo, o meu sogro, ele se mudou para Cuiabá no início desse ano. Né? Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, eles moravam em Minas Gerais, né, no interior de Minas, e se mudaram agora no início do ano para Cuiabá. E lá na cidadezinha onde eles moravam, tinha uma associação, né, recreativa, chamada Campestre, a Associação Recreativa Campestre, e eles pagavam a cota associativa. Eles não têm nenhum parente lá na cidade. Dificilmente eles vão voltar lá. O que eles fizeram quando vieram para Cuiabá? Venderam, entre aspas, né? Cederam onerosamente a cota. Porque o estatuto deixa, o estatuto permite essa alienação. Né? Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa no próprio estatuto. O artigo 57 vai, então, nos falar sobre exclusão. Pode excluir alguém de uma associação? Pode excluir alguém da associação? Sim, possível. Só que a exclusão, ela é exceção. E por isso o legislador ele vai me dizer que essa exclusão, primeiro, ela deve acontecer em assembleia e só será admitida por justa causa, cláusula aberta, né? Porque a gente não pode nem imaginar limitar isso aqui. Tem que ser análise de caso concreto. Havendo justa causa, em procedimento que assegure ampla defesa e direito de recurso. Então, respeitando o devido processo legal, contraditório, dando oportunidade de recurso. E muitas vezes a decisão da Assembleia acaba parando em juízo, né? Para tentar anular, para tentar desconstituir a decisão da Assembleia, nesse tipo de caso. O associado aprontou alguma coisa de grave e a Assembleia se reúne a fim de excluí-lo, respeitando o devido processo legal, direito de defesa, direito de recurso. E aí, como no mais das vezes o sujeito não cumpre essa decisão, aí ele acaba judicializando para tentar o seu cancelamento, para tentar a sua anulação. Né? Artigo 61 é curiosíssimo, porque ele vai me falar sobre a dissolução da associação. Porque a associação não tem fim lucrativo, nós já observamos. Aí, está indo de mal a pior. Infelizmente, isso acontece bastante. As cotas associativas já não estão suprindo os gastos, né? As atividades econômicas revertidas para a própria associação já não estão também tão boas. Enfim, vai de mal a pior, então essa associação ela vai
ser dissolvida, assim ficou decidido pela Assembleia, beleza. Só que tem um patrimônio dessa associação. Ela tem um imóvel muito bem localizado, com piscina, campo de futebol, quadra, né, lugar de lazer, enfim, essa associação ela tem um patrimônio. Se a associação será dissolvida, será que os associados, quando da dissolução, podem repartir, né, esses bens? Quantos associados tem? As cotas são iguais em porcentagem? Então, a gente partilha, né, o patrimônio que sobrou. Será que pode? Não, só não pode. Porque assim a gente desvirtuaria a finalidade, né? Desviaria a finalidade. O objetivo é não lucrar. O objetivo é não lucrar. Então o legislador vai dizer o seguinte, que quando a associação for dissolvida, eu tenho direito ao pagamento referente à minha cota, né, o valor que eu gastei pela minha cota atualizado. Então eu tenho direito ao ressarcimento da minha cota, da minha inflação ideal, só que o patrimônio remanescente será destinado para uma outra associação. Uma outra associação sem fins econômicos que está indicada lá no Estatuto. E se não tivesse indicação no Estatuto, por deliberação dos associados, nós vamos escolher uma outra instituição, municipal, estadual, federal, de fins idênticos ou semelhantes. Fato é que a gente não pode dividir, não pode partilhar, porque a associação não tem fim lucrativo. Olha o texto, artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas, as frações ideais, então que eu gastei, né, para ser associado, o patrimônio remanescente líquido será destinado à entidade de fins não econômicos designado no Estatuto, ou início este, por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual, federal, de fins idênticos ou semelhantes. Ok? Então, em resumo aqui, o que nós temos sobre a associação de forma resumida? Nós temos aqui que a associação, primeiro, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, que se caracteriza pela reunião de pessoas. Reunião de pessoas para uma finalidade não lucrativa. Aí a finalidade pode ser educacional, recreativa, cultural, esportiva, filantrôpica, enfim. Não lucrativa. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas, em razão da associação, não. Os associados têm, né? Também ali no texto, depois você corrige, coloquei devem, tem, era para ser devem ter, iguais direitos. Os associados devem ter iguais direitos. Só que é possível existir categorias diferentes de associado, conforme previsão do Estatuto. A associação ela é composta pelos associados, pela diretoria, pela Assembleia Geral, e o associado ele só pode ser excluído em Assembleia respeitando o contraditório, devido ao processo legal, o direito de recurso. E essa exclusão só poderá acontecer por justa causa. Por justa causa. Eu vou deixar até uma tarefa para vocês, para quem quiser pesquisar, porque a gente tem um debate interessante em torno da associação, especialmente em torno da associação de moradores. Tá? Mais precisamente naqueles casos, talvez você conheça, né, de uma rua sem saída, né, que tem lá, ela não tem saída, e aí por uma questão de segurança, enfim, os moradores fazem uma associação, para quê? Para poder colocar, com autorização da prefeitura, né, poder colocar ali uma guarita, né, uma cancela, enfim, e aí transformam a associação num condomínio. Não. Não é condomínio, é associação. É a associação. Por quê? Porque a associação é pessoa jurídica. O condomínio não é. O condomínio não é. Nesse caso específico é a associação. Depois eu até sugiro que você dê uma pesquisada, dê uma lida acerca das diferenças entre a associação de moradores e condomínio.
O condomínio, a principal diferença é que um é ente despersonalizado e o outro é pessoa jurídica. Né? Mas tem uma questão que é complexa do ponto de vista jurídico, né? Complicadíssimo do ponto de vista jurídico, que é qual? Pelas dívidas de condomínio, o imóvel pode ser penhorado, mesmo que seja o único que a pessoa tem, mesmo que seja um bem de família, por dívida de condomínio pode, por dívida de associação não pode. No condomínio, se eu vendo a minha casa para uma outra pessoa, ele obrigatoriamente se torna condômino. Vendi meu apartamento para outra pessoa. Necessariamente, o comprador se torna condômino. Inclusive, vai responder pelos débitos em atraso. O condomínio vai responder pelos débitos em atraso. E se dentro de uma associação dessa natureza, o proprietário vende o imóvel para outro? Constitucionalmente, ninguém é obrigado a se associar ou a ter se associado. Essa transmissão não pode acontecer de forma obrigatória, de forma forçosa. Então, a situação jurídica de associações de moradores, mais precisamente, essas que são ali em rua sem saída, que fecha direitinho, a situação jurídica delas é complicadíssima, né? Vale até a pena o estudo. Condomínio não são. Tá? Condomínio não é, melhor dizendo, associação. E as fundações? Eu disse que as fundações, elas guardam, né, essa semelhança, esse ponto comum de também ser para fim não lucrativo. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado para fim não lucrativo. Então, qual é a diferença entre associação e fundação? As duas são pessoas jurídicas de direito privado. As duas são para fins não lucrativos. Qual a diferença entre elas? A diferença é que a associação é a reunião de pessoas para uma finalidade não lucrativa. No português, claro, as fundações, a fundação, melhor dizendo, é a reunião de bens. De bens para uma finalidade não lucrativa. A associação é um grupo de pessoas para um fim não lucrativo. A fundação é a dotação especial de bens para um fim não lucrativo. Então, é a coletividade patrimonial. A coletividade patrimonial. Obviamente, que de acordo com o estatuto, eu vou ter ali a diretoria. Mas esses diretores não são associados. Eles exercem função ali de administração de conformidade com o estatuto. Conformidade com o estatuto. Eles não são associados. Fundação não é grupo de pessoas. Fundação é grupo de bens. E normalmente a fundação, ela é criada, então, em quais situações? Normalmente é uma pessoa jurídica rica, né? É uma pessoa natural rica, é uma organização religiosa que destina uma parte do seu patrimônio, que desloca uma parte do seu patrimônio para a criação da fundação, que vai atender uma finalidade específica não lucrativa. Uma finalidade filantrópica, uma finalidade educacional, uma finalidade assistencial, uma finalidade de pesquisa. Normalmente é esse cenário. É o sujeito que é em vida, né, e quer fazer o bem. Deus me agraciou com muita riqueza, então eu quero fazer o bem. Aí, eu desloco uma parte do meu patrimônio e eu tiro uma parte do meu patrimônio para a constituição da fundação. Uma pessoa jurídica, ela vai criar uma fundação, uma organização religiosa, ela vai criar uma fundação. Só que a fundação, veja, é uma dotação específica de bens, é uma coletividade de bens, não uma coletividade de pessoas. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E tem uma outra diferença, essa que despenca em prova. Por quê? Porque essa uma
só acontece com fundação. Só fundação. Dentre todas as pessoas jurídicas, não estou nem pensando em comparação à associação, não. Dentre todas as espécies de pessoas jurídicas, só a fundação tem essa característica. Qual? A possibilidade de ser criada em razão de um testamento. Em razão de um testamento. A fundação ela pode ser criada por escritura pública, em vida, ato entre vivos. Ato entre vivos. Então, eu, Stanley, vivo, né, tenho dinheiro saindo pelo ladrão, né, dou aula só por lazer, uma sexta-feira à noite, né, só por lazer mesmo, né, sou milionário, e aí eu posso, em vida, por escritura pública, destacar um patrimônio para criar uma pessoa jurídica, porque eu sou bonzinho. Só que, na verdade, eu sou bonzinho, mas nem tanto. Porque se é meu, cara, em vida eu quero curtir aquilo que é meu. Depois que eu morrer, não vai fazer diferença. Né? Então, o que eu faço? Eu faço um testamento, destacando ali, destinando 25% do meu patrimônio, destinando 30% do meu patrimônio, para criar uma fundação. Para criar uma fundação. A fundação ela é a única pessoa jurídica que pode ser criada, né, em razão de um testamento. Em razão de um testamento. De Gabriele. Oi, está me ouvindo? Uhum. Qual que são os benefícios, eu vou dizer assim, a carga tributária em relação às fundações, às associações é menor em relação... Isso você me pega, porque aí é administrativo, é direito público. Né? Mas eu imagino que tenha. Eu imagino que tenha uma série de benefícios, né? De cunho administrativo, de cunho público para a fundação. Porque, de certa forma, a fundação está, entre aspas, né, ela está prestando ali um auxílio assistencial, educacional, enfim, filantrópico. Então, deve ter, junto às leis de direito público, administrativo, tributário, deve ter ali alguma vantagem, certamente. Certamente. Mas eu desconheço, porque não é minha praia, não. Não é minha praia, não. É porque muitas vezes as fundações, mas elas recebem para prestar o serviço, não recebem? Depende se elas têm convênio, né? Se existe algum convênio com alguma... Elas recebem. Exato. Porque, como regra, elas não receberiam. Como regra, elas não receberiam, por quê? Porque elas são mantidas pelo patrimônio que criou. E óbvio que elas podem ali, de acordo com o estatuto, de acordo com a diretoria, cobrar, né, um serviço, desenvolver uma atividade econômica para gerar renda. Enfim, podem, mas a priori elas deveriam ser mantidas com o patrimônio que foi destinado. Agora, nada obsta, né, algum convênio que gere ali um benefício, né, algo extra. Só que não vai ter finalidade lucrativa. Mais uma vez, aqui pintado com o Bruno, é bem verdade que a gente vê muito desvio de finalidade através de associação e fundação. Isso é fato. Né? Mas o objetivo, o princípio, não é lucrar. Não é lucrar. Por isso que a fundação ela é criada por uma destinação patrimonial e ela vai se bancar, né, dessa maneira. Aí sim, vai ter ali algumas atividades para gerar renda, para manter a estrutura, né, fundacional, mas sempre sem fim lucrativo. Sempre sem fim lucrativo. A gente vai ter, por exemplo, né, fundação famosa no contexto educacional, a Fundação Bradesco, né, no contexto educacional, que se não foi criada, foi beneficiada por um testamento de uma das herdeiras do Bradesco, né, que se não me engano em 2010, 2012, né, saiu a notícia lá de uma das herdeiras do Bradesco que tinha feito um testamento destinando a sua herança toda, e ela pôde, porque ela não tinha nenhum herdeiro necessário, para a Fundação Bradesco. Ela não é para criar ou para manter. Né? Mas deve ter, com certeza.
deve ter benefícios aí, por conta da relevância social do serviço que é prestado, né, pela fundação. Por que uma fundação pode ser criada? Para qual finalidade uma fundação pode ser criada? O Código Civil me apresenta aqui um rol exemplificativo enorme. Apesar desse somente ali escrito, tá, a doutrina entende que eu poderia criar para outras finalidades também semelhantes. Tá? Esse rol é exemplificativo, apesar do somente que está nele ali. Mas o legislador vai dizer, ó, a fundação será criada para fins do quê? Assistência social. Né? Eu fui, de certa forma, criado dentro de uma fundação. Né? Quando criança, tinha um conhecimento disso, né? Achava que era da igreja, inclusive. Que foi a igreja, né? Quando era criança, que criou, que destinou um patrimônio para a criação dessa fundação, e eu, na minha infância, achava que era da igreja. Mas eu vivia ali dentro de uma fundação de assistência social. Né? De assistência social. Cuidava de pessoas e prestava serviços assistenciais de saúde com convênios, né, de saúde, de corte de cabelo, né, enfim, de distribuição de cestas básicas para um bairro carente lá da cidade que eu morava. Essa pode ser criada para fins de cultura, para fins de defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico, educação, saúde, segurança alimentar, defesa, preservação, conservação de meio ambiente, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, promoção da ética, cidadania, democracia, desenvolvimento de atividades religiosas. Então, o legislador me apresenta aqui um rol extenso, né, de possíveis finalidades de uma fundação. Não tem finalidade lucrativa. Não tem finalidade lucrativa. E aí o artigo 67, ele me apresenta uma das principais características da fundação. E eu até acho que isso aqui é muito óbvio quando a gente para pensar. A associação, ela não é tão protegida assim pelo legislador, ela não recebe uma proteção tão grande assim por parte do legislador. Por quê? Porque é grupo de pessoas, né? Então, de certa forma, os próprios associados vão fiscalizar a atuação da diretoria. E aí a gente vai quebrar o pau lá se vê que está tendo desvio, enfim, né? Vamos brigar na Assembleia, vamos judicializar, mas é um grupo de pessoas. Então, de certa forma, a associação ela vai, né, se fiscalizando. A fundação não, a fundação é a destinação de um patrimônio, não é um grupo de pessoas. Mas ela é gerenciada por um grupo de pessoas, né, que forma ali a diretoria. Né, que forma ali a representação dessa fundação. E aí ficaria muito fácil para a gente desvirtuar essa finalidade, né? E aí o pessoal, como o Bruno falou, né, vai pagar de carrão, enfim, compra coisa para ele com o dinheiro da fundação, ficaria muito fácil. Beleza. Por isso que a fundação ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Uma das atribuições do Ministério Público Estadual é a fiscalização da atuação das fundações. Desde o início. Porque o estatuto da fundação só será registrado e produzirá seus efeitos se ele for aprovado pelo Ministério Público. E depois, qualquer alteração no estatuto, o Ministério Público tem que aprovar, conforme vai dizer o artigo 67. Então, o Ministério Público Estadual ele fica ali em cima, ou deveria ficar em cima, do funcionamento das fundações. É uma atribuição dele. Ah, professor, mas aí é o que a DL falou, como não está entrando dinheiro aqui, né, e aí não tem nenhuma espécie de convênio, enfim, não está dando. Não está dando. A fundação vai acabar. E o patrimônio que sobrar, o que a gente vai fazer com ele? Volta para o instituidor
ou para os familiares dele, vai sobrar? Não. Vai para uma outra fundação de mesma finalidade, ou finalidade semelhante, designada pelo juiz. Designada pelo juiz. E o 63 é importantíssimo. Porque imagina você que eu fiz um testamento e estou destinando uma parte do meu patrimônio para a criação de uma fundação. Para a criação de uma fundação. E aconteceu que o patrimônio não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Deixei lá 25% do que eu tenho para a criação de uma fundação, mas do dia que eu fiz o testamento até o dia que eu morri, eu perdi muito dinheiro, enfim. E aí, na hora que eu abri o inventário, 25% não dá nem para começar, né, as atividades da fundação. E aí? Será que esse patrimônio insuficiente, então, vai ser distribuído entre os meus herdeiros? Porque, olha só uma questão aqui a título de curiosidade. Se eu faço um testamento em benefício do Flávio, por exemplo, deixando 25% do que eu tenho para o Flávio, se o Flávio morrer antes de mim, o testamento caduca. E aquilo que eu tinha deixado para ele, volta para o meu monte e será distribuído entre os meus herdeiros. Nós temos lá no direito sucessório uma série de situações em que o testamento caducará, vai perder efeitos. Eu deixei um testamento para o Flávio morreu antes de mim, ou o Flávio renunciou, ou o Flávio foi quem me matou e por conta disso foi declarado indígena. E em todos esses cenários, o testamento caduca e o patrimônio que eu tinha deixado ali é distribuído entre os meus herdeiros legítimos. Volta para o monte. Volta para o monte. Agora, eu deixei por testamento uma parte do meu patrimônio para criar uma fundação. Só que o patrimônio não foi suficiente. O patrimônio não foi suficiente. E aí? Volta para o monte e vai ser distribuído entre os meus herdeiros? Regra geral, não. Regra geral, não. Vai ser entregue a uma outra fundação já existente que se proponha a fim igual ou semelhante. Só vai voltar para os meus herdeiros nesse caso, pessoal, se eu colocar no testamento. Se eu expressamente colocar, se o patrimônio deixado não for suficiente para a criação da fundação, então seja distribuído entre os meus herdeiros, tendo criar uma substituição testamentária. Agora, se eu não fizer isso, e o patrimônio não for suficiente para criar a fundação, não volta para o monte. Vai para uma outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Eu me lembro, isso aconteceu já há bastante tempo, né, mas eu me lembro que aquele figurão, aquele personagem, vou dizer assim, né, celebridade, Clodovil, ele fez um testamento, e no testamento dele ele destinava uma parte do patrimônio para a criação de uma fundação. Só que, quando abriu o inventário, parecia que ele tinha quase que mais dívida do que patrimônio líquido mesmo. Então, não sei nem se sobrou alguma coisa para endereçar para outra fundação ou não, mas para criar uma, não era suficiente. Para criar uma não era suficiente. Né? Mas esses famosos gostam disso. Fundação Ayrton Senna também. Eu não sei se a Fundação Ayrton Senna foi criada por testamento, né, ou se foram os herdeiros do Ayrton Senna, que a pedido dele, em vida, resolveram criar, né, com uma parte ali da herança. Mas um exemplo que a gente tem famoso de fundação é a Fundação Ayrton Senna. Desenvolve aí atividades de cunho assistencial belíssimas, né? As características gerais aqui da fundação. Fundação é pessoa jurídica de direito privado, se caracteriza pela reunião de bens e não de pessoas, é uma afetação, uma dotação, uma personificação patrimonial, para finalidade não lucrativa e perene, porque a priori a gente não pode alterar a finalidade,
pode ser criada por escritura pública, então, em vida, ou por testamento, e ela é fiscalizada pelo Ministério Público. O estatuto, inclusive, para ser aprovado ou modificado, tem que ter aprovação do Ministério Público do Estado. E se o patrimônio não for suficiente para a criação da fundação, ou a fundação for extinta e sobrar patrimônio, esse remanescente será distribuído para uma outra fundação de mesma finalidade ou finalidade semelhante. Ok? Pessoal, eu vou parar a nossa aula aqui, vou abrir mais uma vez para pergunta quem tiver, ou quem quiser fazer um complemento, enfim, pode ficar à vontade. Tá? Mas eu vou parar aqui a nossa aula, porque o próximo tópico seria desconsideração. Ele é um tópico um pouquinho maior, mas se tudo der certo, semana que vem a gente consegue, acho que com 15, 20 minutos eu mato a parte de desconsideração, e aí dá para rapidamente trabalharmos a parte de domicílio e bens. Dá para a gente falar, senão vai ficar só faltando um pouquinho, mas eu tenho material, mando para vocês para complementar. Mas tudo der certo, a gente fecha o nosso plano de ensino, né, completinho, apesar dessa circunstância de pandemia, que a gente perdeu, né, uma série de aulas, né, 2 semanas, 3 semanas, a gente acabou perdendo, efetivamente. Ainda assim, a gente vai cumprir o nosso plano de ensino na semana que vem. Perfeito? E aí fiquem atentos. Antes da nossa próxima aula, eu vou publicar no AVA, mas vou avisar a Adriele também, sobre a nossa parcial. Então, até esse ponto aqui, fundação. Fundação. Eu só vou dispensar vocês de LINDB, tá? Só vou dispensar vocês de LINDB. No segundo semestre, a gente vai pegar o conteúdo de pessoas, o início lá, personalidade, capacidade, emancipação, direitos de personalidade, fim da personalidade, pessoa jurídica até fundação. Até a fundação. Se alguém quiser fazer algum complemento, algum comentário, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade nessa oportunidade. A gente está chegando ao fim da nossa aula. Professor, que unidade que está esse slide no AVA, por favor? Eita, você me pegou, hein? Não sei qual unidade que está, não. Para falar a verdade, que Cauane, né, que perguntou. Cauane, você me deixou em dúvida agora se eu publiquei esses slides para você ou não. A apostila eu liberei, está lá na apostila, tá? Você consegue pegar lá na apostila exatamente o conteúdo aqui, que eu coloquei ela inteira para vocês. Agora o slide eu estou em dúvida aqui se eu postei ou não, eu vou dar uma conferida no AVA, mas em tese estaria nas últimas unidades. Tá? Eu vou conferir, se não tiver eu publico o slide para vocês. Tá bom, obrigada. Bom, mas o slide é o resumo da apostila. Tá? Tudo que está no slide está na apostila também. Mas, de qualquer maneira, eu publico para vocês, não tem problema nenhum, não. Divulgo lá para vocês. Tá? Vou até fazer o seguinte, tá? Antes de acessar o AVA, eu vou mandar aqui para a Adriele no WhatsApp, e aí ela já compartilha com vocês no grupo da sala. E mais alguém? Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Roger. Aparecer aqui para mim. Essa situação que o senhor estava falando agora atrás aí, em relação da destinação do inventário para a criação de fundação, como, na prática, como se dá isso? O senhor citou aí o exemplo do Clodovil, né? Destinou lá patrimônio dele, tudo, para criação de fundação. Ok, na prática, como isso vai funcionar? Quem é de direito de tomar essas ações, colocar em prática? Perfeito, Roger. No meu testamento, eu posso ser mais específico ou menos específico. Né? Eu posso, ao fazer o meu testamento, colocar essa cláusula ali, destinando uma parte do meu patrimônio ou alguns bens específicos
para a criação de uma fundação e nomear um sujeito que a gente chama de testamenteiro. O testamenteiro não é herdeiro, tá? Não é herdeiro, ele não é legatário, né? Ele é nomeado para cumprir o testamento. Né? Normalmente a gente nomeia como testamenteiro uma pessoa da confiança, né, que eu sei que vai se esforçar ali para cumprir com a minha última vontade. Então, eu coloco ali sob ele, né, o encargo de direcionar a criação da fundação, a elaboração do estatuto, né? Posso colocar também ao encargo dele a criação do estatuto, lembrando que sempre vamos ter aqui a fiscalização do MP. E isso só tem como acontecer, Roger, no final do inventário, depois que eu já tiver liquidado, depois quando a gente tiver o chamado patrimônio líquido, depois de pago imposto, depois de pago credores, enfim, quando eu tiver lá o patrimônio líquido é que eu vou conseguir identificar o que vai ser destinado para a criação da fundação ou não. E aí que eu falei, eu posso ter sido mais específico, nomeando testamenteiro, né, nomeando, até já apresentando um rascunho, uma proposta de estatuto que vai ser aprovado ou não pelo Ministério Público. Ah, professor, isso eu não fiz nada disso. Só falei que é porque eu quero que fique para a criação de uma fundação e não indiquei testamenteiro nem nada. Ao final do inventário, depois de identificado o patrimônio líquido, aí o juiz intima o MP e o MP vai se encarregar de dar sequência para a criação. Para a criação dessa fundação. Obrigado. Perfeito? No bojo de fundação, o MP tem uma função muito importante, né, no contexto fundacional. Mas alguém tem alguma experiência de fundação, né, que queira contribuir, né, também pode ficar à vontade. Não? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando a nossa aula por hoje. Boa sexta-feira para vocês. Eu vou mandar agora no WhatsApp, tá, Adriele? Aí você passa para a turma, né, esses últimos slides, mas vou me programar aqui para publicar também para vocês. Beleza. Perfeito? Boa noite para vocês, boa sexta-feira, bom final de semana. Até mais. Boa noite, professor. Boa Até Obrigado. mais. Professor, Boa noite. valeu, boa noite. Até mais. Flávio, amanhã eu te encontro, tá, Flávio? Ah, tá. Amanhã você tem uma consultoria para prestar para nós. Ah, você vai estar lá, né? Vou estar lá na reunião também.